é sempre a competitividade. Mas, com esse evento, a gente deu a primeira marretada. A essência do esporte parou de ser a competitividade, aí está sendo mais o mercado. Eu acho que os jogadores, muitos já pensam assim, e talvez seja uma tendência, não sei se vai acontecer. O público não deixou acontecer, isso foi muito legal, mas vamos ver aí quando é da carruagem, né? Assim, maciçamente, o público e os jogadores foram contra. Eu tenho várias questões a respeito disso. O Diego faz um comentário, só para complementar. Aqui no Brasil, criticamos a CBF e a Conmebol desde muito tempo. Quando finalmente fizeram um movimento contra a UEFA, não deu certo. É que eu acho que assim, o movimento é separatista. Se houvesse um movimento de todos os clubes europeus para gerar uma competição gerida pelos clubes, mas que fosse de igual nível de competitividade, onde todos os clubes pudessem almejar o mesmo posto, a mesma situação o tempo inteiro, cara, não teria problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que seria interessante, bacana, sairia das amálgamas, das amarras, das federações, das instituições e tudo mais. Eu acho que seria bacana, eu não teria nenhum problema. O problema é que o movimento separatista de pessoas que só estão pensando única e exclusivamente no benefício próprio. O Real Madrid está pouco se lixando para o Sparta. Só que o Sparta faz parte do show. Se todo jogo for grande, não vai ter mais nenhum jogo grande. Se todo jogo for grande, uma hora o jogo vai deixar de ser grande, ele vai se tornar banal e comum. É parte da dinâmica. É o pequeno contra o grande, é a expectativa do grande clássico, a expectativa do jogo da final. É sempre um caminho. O esporte promove um caminho, ainda mais competições de clubes, competições com vários emblemas, com muita paixão. Ele é sempre um caminho. Não existiria um campeonato brasileiro sem a necessidade dos rebaixados, por exemplo, senão a gente faz um campeonato só das elites, sempre o campeonato das elites, sempre grande, sempre gigantesco, e isso não faz nenhum sentido. E o futebol, ainda, além do mais, que é um argumento desse vídeo que o Leão mandou, inclusive, para o Vitor, ele é uma resistência global. O futebol é a única coisa que talvez os Estados Unidos não tenham conseguido implementar no mundo ocidental. Os esportes americanos não vingaram no mundo ocidental. O esporte que sobrevive é o futebol. É talvez o único resquício de resistência que a gente tem de fugir desse American Way, Life Way, aí, sabe? Então, eu acho que por esse ponto, essa formação foi extremamente separatista porque ela vai tornar o futebol algo muito peculiar, muito nem regional, porque a gente não está nem falando aqui tipo de um movimento de um país, de clubes de um país que decidiram criar uma liga própria, não. Ele vai se transformar numa coisa muito elitista que vai absorver algo extremamente cultural. Só para eu ia falar das histórias, o Liverpool é um clube feito de trabalhadores, nascido da ideia de trabalho. O Manchester United, outro clube feito dessa questão de trabalhadores, de gente que saía das suas fábricas, montava o seu, ia jogar, e assim nasceu no bairro ali um clube que virou grande. O Barcelona, que defende uma causa de um povo que tenta se apartar da Espanha, que são ali os catalãos. Então, não faz nenhum sentido um povo que quer ter a sua originalidade, reconhecida a sua cultura, reconhecido o seu espaço, de ser pequeno, ser desgarrado de um grande, pensar em criar um movimento que separa, que tira o espanhol, que é o rival do Barcelona na cidade deles, que tira a possibilidade do espanhol participar da maior competição de todos os tempos. Porque, diga, esses clubes são grandes economicamente, em número, mas eles não são necessariamente os maiores clubes em torcida. Em torcida, eu digo torcida local, torcida que vai ao estádio. E os argumentos são tão nefastos. A pandemia prejudicou o Real Madrid. Com todo respeito, já é errado a gente precisa repensar, inclusive, o quanto a gente gasta com o futebol. O quanto a gente dá valor. Só chegou a esse número exorbitante de despesas do Real Madrid porque o Real Madrid contrata galácticos, paga milhões para jogadores, porque o Neymar custa 300 milhões, porque os jogadores... A gente fez o futebol ficar essa loucura. Arquem com isso, porque, desculpa, Real Madrid, se você está com dificuldade financeira, o Alavés, meu amigo, eu não sei o que dizer. Deixa ele vir gerir um clube brasileiro, para ele olhar o que é ter despesa financeira, entendeu? Pega o Cruzeiro! Pega o Cruzeiro para tomar conta. Desculpa, reinvente o futebol, reinvente os preços exorbitantes que vocês pagam. E tudo isso é uma represária ao fair play financeiro que a UEFA faz.
A UEFA tentou colocar um fair play financeiro sobre esses clubes gigantes porque eles gastavam muito. E isso é uma represária a essa movimentação. Não estou defendendo a UEFA nem a FIFA. Acho, sim, que as competições são muito bem... E acho, inclusive, uma coisa bem legal. Para falar de liberalismo, as forças do esporte, do futebol, se movimentaram. E é o melhor que o liberalismo pode dar. O boicote, o protesto livre, as forças, a gente tinha forças contrapondo outros clubes, entendeu? Coisa que talvez a gente tivesse no sistema monocrático do futebol, se a gente tivesse apenas a FIFA de as regras. Mas nesse sentido, os torcedores, os jogadores, todos os envolvidos, e por sinal, é uma frase do Paulo Autuori, isso, quem deveria decidir isso são jogadores e torcedores, porque eles são os únicos protagonistas desse esporte. O resto, todos eles são usurpadores do protagonismo do esporte. O futebol é feito de jogadores e feito de torcedores. Qualquer coisa que esses caras façam para além da opinião de jogadores e torcedores é usurpar daquilo que não é deles. Se enriquecem com protagonismo que não é deles. Óbvio, a gente precisa repensar o futebol, eu concordo que a gente gasta muito, acho que é a sociedade repensar isso, a gente pagar 300 pau numa camisa de clube, a gente pagar 500 euros para assistir um jogo de futebol, cara, isso é absurdo, onde a sociedade pagar... Na feira é 15 conto, mano, na camiseta. 250 milhões de euros um jogador de futebol, enquanto um cara que está descobrindo a cura para AIDS aí ganha merreca, enquanto um pesquisador como o Bruno está sofrendo para renovar a sua bolsa de pesquisa no CNPq... Não precisava, né? Não precisava, né, velho? Falar de sair do cara, velho. O cara tá fortuito. Peraí, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu não tô tentando renovar minha bolsa, tá? Não tá, não, mas você teve uma época que o cara mentiu ainda pra fazer um argumento, velho. O cara mentiu ainda, Bruno. Desculpa, foi mal. Tudo bem, mas você teve problemas. Não, é porque assim... Não, sim, a bolsa de pesquisa científica é uma merreca. Então, é nesse sentido. Brasileiro... Não precisa abrir só desculpa te expor, foi mal. Você vai ver a pesquisa do Bruno também, Ciro? Mó chato, velho. Futebol é legal. Então, eu fiquei muito feliz que houve um movimento de resistência. Eu espero não ser tão pessimista quanto o Bruno e acreditar que o futebol move paixão. E ele já é um absurdo, foi o que o Vitor disse. Já é um absurdo. Ele já é monopolizado pelos grandes clubes. Ele já é esportivamente, por vezes... Ele já é monopolizado, por vezes, por clubes como o Real Madrid, todos esses. Mas... eu fico muito triste e acho que seria o futebol é movido, o futebol principalmente, é movido por essa expectativa. Se tivesse jogo grande todo santo dia, a gente perderia a graça do jogo grande. E outra coisa, essa coisa de perdeu, não tem mais audiência. As audiências de Champions League aí bate recorde ano após ano, Copa do Mundo, a audiência bate recorde ano após ano. E, cara, é muito legal ver Senegal chegar nas quartas de finais, a Coreia do Sul ganhar da Itália nas quartas. Pô, é legal pra caramba, cara, é muito louco. Então, cara, estragaria o esporte. O Piloto Central se compromete em fazer o campeonato de futebol dos podcasts, entendeu? É a gente aqui, ó, já monta a liga, tem um monte de podcast, dá pra fazer até Copa, cara. Hashtag Copinha, dá pra fazer copinha.